Bom dia, pessoal. Então, hoje aí nós temos mais uma live, né, que está acontecendo aí. Então, a ideia, né, de trazer essas lives, né, para vocês é realmente para compartilhar, né, principalmente algumas obrigações, né, que nós temos, então alguns procedimentos, né, que é onde a gente sente que os usuários nas prefeituras às vezes têm, né, e nas câmaras têm mais às vezes dificuldade ou nos demanda mais atendimento, né. Então na semana passada a gente teve a live do CIOP, que ela já está disponível no nosso canal no YouTube, hoje nós vamos falar, né, sobre os CIOPs, né, e também nos próximos dias, dia 18 de novembro, né, a gente vai ter uma live sobre o início de exercício mais a importação da LOA. No dia 25 de novembro, encerramento do exercício e importação de saldos. No dia 2 de dezembro, publicação dos anexos. E dia 9 de dezembro, prestação de contas, né? E levando nessa mesma linha, né, das lives da Contábil, que vai ser lives assim curtinhas, objetivas, né, com no máximo ali 1 hora de duração, e nessa mesma linha a gente vai ter também as lives da arrecadação. Então, contadores, pessoal da área contábil, né, por favor, né, divulguem aí também, né, com o pessoal da fiscalização, pessoal do IPTU, né, aí pessoal da dívida ativa, né, que também agora no mês de dezembro vai ter algumas lives aí para também falar um pouquinho desses assuntos, né, extremamente importante e que causa bastante impacto aí no fim de ano, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, que vocês tiverem, né, a gente vai abrir esse espaço ao final da live, né? Solicito também, né, deixar os microfones desligados, né, durante a apresentação, para evitar alguma microfonia ou algum ruído durante a live, certo? Para aqueles que estão, a gente tem observado, né, que às vezes o pessoal não está recebendo o link, né, com a atividade, né, da live. Então, vocês podem, o e-mail comunicação@deltainf.com.br, deem uma olhadinha, né, se não caiu no spam, daqui a pouco já peguem esse e-mail e adicione aos seus contatos, né, para que quando vocês receberem os links das próximas lives, não caia, não corra o risco de cair dentro dos spams, certo? Então, mais uma vez, a Delta, né, Gestão Pública, dá as boas-vindas a todos vocês. Por favor, aproveitem, né, bastante essas lives, assim, realmente qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem estar entrando em contato com o nosso suporte técnico, que o pessoal vai, né, ter o maior prazer em atendê-los, né? Então vocês podem estar trazendo essas informações. Meu nome é David Afonso, né? Sou supervisor aqui no Produtos e Serviços. E agora eu vou passar, né, o comando, né, para apresentar os CIOPs para vocês aí com o Iago Becker, né, o nosso especialista no assunto. Certo? Muito obrigado. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o CIOPS, essa prestação de contas da área da saúde, certo? Esse ano em específico, 2021, foi um pouco atípico para essa prestação de contas, isso porque o Ministério da Saúde, que é responsável por liberar as estruturas de envio, demorou 9 meses, né, para deixar tudo ok. Então, hoje, no dia 11 de novembro, a maioria dos municípios se entregou só o primeiro bimestre. Então é um alerta, né? Por isso a gente está fazendo essa ação bem importante para que vocês que usam o nosso sistema consigam estar aptos para fazer essa prestação de contas, certo? Então vamos começar. Vamos começar. Eu preparei aqui um PowerPoint para abordar alguns tópicos com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Vamos lá. Beleza, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente vai ter um roteiro, certo? A gente vai falar um pouco sobre base de conhecimento, configurações das propriedades adicionais dos recursos, informações de equivalência, geração e importação dos arquivos e os relatórios de conferência, certo? A gente vai ter um espaço para perguntas no fim da live, caso alguém tenha. É,
Sobre a base de conhecimento, é uma situação bem geral. A gente tem uma ação aqui na Delta hoje, lá no portal do cliente, vocês conseguem estar acessando uma base de conhecimento, que é um aglomerado de informações sobre todos os sistemas e a maioria das funções de cada sistema, certo? Inclusive do CIOPS. O que que acontece? Todas as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, elas estão aglomeradas, tem mais detalhes, por escrito, tudo na base de conhecimento, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês saberem como funciona. Ó, essa aqui é a base de conhecimento, certo? E tá aqui, ó. Aqui tem todas as informações que eu vou passar para vocês, um pouquinho mais ainda, e isso pode ajudar vocês, além do vídeo, que vai ficar disponível depois no YouTube para vocês, vocês também podem estar utilizando essa base de conhecimento. Utilizem ela para qualquer coisa, vocês podem procurar muita coisa aqui, que vai ter muita coisa disponível que vai ajudar vocês no dia a dia, certo? Tranquilo então, vamos voltar para o nosso slide. Vamos falar sobre a configuração dos recursos. Como é que funciona? A gente sabe que na prefeitura é utilizado vários códigos sequenciais de recurso, certo? Dentro, por exemplo, dos recursos de repasse do SUS federal, existem inúmeros códigos, mas para a prestação de contas do CIOPS, tudo é aglomerado num só, que é SUS federal, assim como o SUS estadual, assim como outros recursos também. E existe um depara, certo? Onde a gente coloca qual é o recurso no sistema e qual é o recurso lá dentro do CIOPS. E isso é feito o primeiro passo dentro das configurações de equivalência. Desculpa, dentro do cadastro da especificação do recurso, certo? Para saber qual recurso já está configurado e qual não está configurado, para não ter que entrar um a um, dentro do gerenciador de relatórios, certo? Relatórios, gerenciador de relatórios, tem esse relatório que está na tela, que é só emitir e vai dizer exatamente qual código já está configurado e qual código não está configurado. Nos que não estão configurados, é necessário entrar na tela de recursos, que fica em arquivos, recursos, especificação das fontes de recurso, e aí vocês podem classificarem qual é a fonte CIOPS desse recurso. Na tela, a gente tem um recurso bem comum, 40 SPS, né? E a gente, nas propriedades adicionais, a gente configurou qual é o correspondente desse recurso 40 SPS lá dentro do CIOPS, certo? Nesse caso, impostos. E também vai ter o caso de recursos que são destinados ao combate à Covid-19. Por exemplo, o 4511, que é transferências de fundo a fundo, é, além de preencher qual é a fonte CIOPS nessa segunda tela aqui, no cadastro da especificação, ainda tem que preencher aquele último item lá, que é Covid CIOPS Receita, que é indicar qual é a portaria, qual é uma informação a mais desse recurso, né? Porque, me desculpe, a gente sabe que a questão dos recursos que são destinados à Covid-19, tanto o Tribunal de Contas do Estado, quanto a STN, quanto o Ministério da Saúde, tudo precisa de mais detalhes para saber o destino e origem desses recursos. Ah, Em seguida, a gente tem as informações de equivalência, certo? Que é um passo crucial na geração desse arquivo. E tem essas 6 abas que precisam ser analisadas. A primeira delas é a natureza da receita, certo? Só o simples fato de estarem com os dados iniciais importados, certo? Quando você entra no sistema, no canto superior direito tem um sininho e quando precisa ser feita a importação de dados iniciais, aquele sininho vai estar com uma notificação vermelha, certo? Acessando e clicando para fazer a importação de dados iniciais, vai já deixar marcado para você quais que precisam ser importados.
sempre que vai estar relacionado a CIOPS, vai ser o arquivo Consulta Banco Federal, que vai estar lá embaixo. Marcando ele, importando, por exemplo, as naturezas de receita já vão ser preenchidas automaticamente. Essa tela aqui está para vocês, certo? Em seguida tem a natureza de despesa, certo? Também não tem muito segredo. Como é que é feito? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Natureza de despesa, certo? Não tem muito segredo também como é feito. A gente vai dar um F2 e vai pesquisar qual é a correspondente, certo? À esquerda, aqui na máscara, a gente tem. Desculpa. À esquerda, aqui na máscara, a gente tem as máscaras do sistema Sapo, e à direita a gente tem as máscaras correspondentes lá dentro do CIOPS, certo? Baseadas nas configurações do CIOPS. Só um ponto que é, por exemplo, nesse caso aqui, eu deixei aqui 2 casos para mostrar para vocês, e procurem evitar deixar com a classificação assim, a classificar. Isso porque é muito genérico, muito abrangente e por muitas vezes pode deixar de ser carregada essa informação para dentro do CIOPS, tá? Então, sempre procure preencher com a informação mais perto possível, certo? Mais próxima. Ou alguma genérica, mas não a classificar. Pulando para a próxima aba, a gente tem as contas, certo? Que contas são essas? Essas contas aqui, elas são as contas que são usadas para movimentar o recurso da saúde, certo? Para saber quais são as contas que são usadas para movimentar o recurso da saúde, a gente vai aqui dentro do módulo Tesouraria. Claro que isso se já não tiver informação em mãos, certo? Não tendo informação em mãos, a gente vem em relatórios, boletim de caixa, boletim de movimentação geral, e a gente emite um relatório de movimentação geral agrupando por recurso, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem bastante informação aqui. Está gerando o relatório. Esse relatório ele vai buscar a movimentação das contas da tesouraria, certo? E aí, como eu botei para agrupar por recurso, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar os recursos específicos da saúde e ver quais contas foram movimentadas. Analisando quais contas foram movimentadas, por exemplo, aqui, ó, deixei lá para baixo. Saúde bucal, certo? A gente tem aqui esse recurso tem uma movimentação. Só um instantinho. Esse recurso tem uma movimentação na conta 44324, Caixa Econômica Federal. Como é que é o passo? A gente pega esse código sequencial 44324, vem nas informações de equivalência, adicionar 2021, dá um F2 aqui, 44324. Pronto. Adicionei e vou para a próxima. Analisando aquele relatório, a gente pega as contas que movimentaram recursos da saúde e vai adicionando todas as contas aqui, certo? Não tem segredo. Partindo para a aba mais importante, vamos dizer assim, que é a questão dos recursos, certo? Aqui a gente vai fazer um novo depara dos recursos, certo? Aqui a gente vai observar que já tem a nova configuração do CIOPS. A nova configuração do CIOPS é a seguinte, tá? Eles dividiram o que é transferências do SUS federal em 4 blocos. Custeio com Covid, investimento e investimento com Covid, certo? Então tem esses 4 blocos que precisam ser configurados nas contas de SUS federal. Lembrando que contas de recurso SUS federal, a gente tem, elas estão no espaço entre 4.500 e 4.999. Tudo que tiver dentro desse código sequencial de recurso é SUS federal. E aí a gente precisa somente fazer a destinação correta. Por exemplo, em casos de Covid-19, a gente precisa colocar esse depara diferente. É isso, não tem segredo. Só
um ponto, o que que acontece? É uma dúvida bem frequente, tá? Na aba anterior das contas, a gente foi lá, olhou quais as contas estão movimentando recursos da saúde e inseriu aqui, e a gente inseriu aqui. Existem alguns casos que algumas contas movimentam não só recurso da saúde, como recurso que não é para a saúde, certo? E isso vai fazer com que leve outros recursos para essa telinha aqui que não são da saúde, certo? Nesse caso, a gente só não preenche, tá? Não precisa se preocupar, só não preenche. Ah, esse recurso não é da saúde, não vou preencher. Vamos pular para o próximo e vamos preencher só o que é da saúde. Vamos pular para a próxima aba, a aba ASPS. O que que é essa aba aqui? Na verdade, elas são um aglomerado de informações mesmo. Da onde que está vindo essas informações? Lá das despesas no módulo orçamentário. Dentro do módulo orçamentário, a gente tem as despesas da função 10. As despesas da função 10 são as despesas da saúde, certo? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Toda despesa da função 10, que é saúde, precisa ser marcado o checkbox saúde, esse checkbox aqui, justamente para ser contabilizado como saúde e ser levado para o CIOPS na geração do arquivo posterior, certo? Então, a gente tem essas despesas aqui são as que estão marcadas como saúde, tá? E é somente isso. Importante sempre marcar todas as despesas da função 10 como saúde. Pulando para o próximo passo, a última aba é Covid CIOPS. O que que acontece? Toda rubrica, receita, assim dizer, que esteja na função 10, aplicação origem, SUS federal, certo? E complemento do recurso, detalhamento do recurso 3160, que a gente sabe que é Covid-19, automaticamente essa receita vai vir para essa telinha de depara, de equivalência. Estando aqui, a gente vai precisar fazer o quê? O sistema entende que são receitas que vieram do SUS federal, só que o CIOPS hoje exige que, além de só dizer que é SUS federal e é Covid, também descrever qual foi a portaria, qual foi a lei, qual foi o instrumento orçamentário que permitiu receber esse recurso. Por exemplo, aqui tem algumas transferências, bloco de custeio, enfim, precisa se fazer preencher essa informação, porque lá dentro do CIOPS agora tem esse preenchimento a ser feito, certo? Terminando as informações de equivalência, a gente volta lá para o nosso slide para saber qual é o próximo passo. Só um instantinho. Geração do arquivo. Na mesma tela onde a gente vai para as informações de equivalência, tem um botão para a gente para geração do arquivo, certo? A geração do arquivo é bem simples, tá? Bem simples mesmo. A gente precisa só indicar um diretório, bimestre e exercício. O argumento 4, gerar arquivo sem movimento, é muito importante a gente colocar como não, tá? Isso porque a gente não quer gerar arquivo sem movimento, porque só vai despender tempo de importação e não vai mudar os valores totais dentro do CIOPS. Então a gente evita colocar isso como sim, porque só acaba confundindo e demandando mais tempo. O ponto que eu queria estar na importação é que hoje o sistema do CIOPS não permite que exista algum tipo de importação de um arquivo só, aglomerando todas as informações. O que que eu quero dizer com isso? O sistema SAPO, o nosso sistema, gera um arquivo para cada subfunção dentro de um bloco de recurso. Aí, por exemplo, dentro do SUS Federal, vai ter lá a subfunção administrativa, atenção básica, ambulatorial, vigilância sanitária. Então, para cada subfunção vai ter um arquivo. Isso porque o CIOPS não permite que haja um arquivo que leve todas as informações. O CIOPS é um programa um pouco lento também, então cada arquivo desses vai demandar um tempo para ser importado, certo? Demora um pouco, não é instantâneo. Então,
É isso. Sempre quando for feita a geração do arquivo, é bom ter ciência que vai ser gerado vários arquivos, ó, por exemplo, né, aqui, ó. Nesse caso aqui, foram gerados inúmeros arquivos, ó. Os da despesa, os do Covid, os de restos a pagar e um de receita. Isso porque o sistema do CIOPS trabalha dessa maneira. Então, lá dentro do CIOPS, é necessário fazer a importação arquivo por arquivo. Onde é que faz isso? Depois de gerado o arquivo que eu mostrei para vocês, a gente vai vir em dados, importar e integração com terceiros. E aí a gente vai selecionar arquivo por arquivo, vai fazer a importação para dentro do programa, certo? Fez isso, não tem segredo, é por aí. Depois disso vem o próximo passo, que é conferir valores, fazer a conferência de dados. Tudo que a gente importa, a gente precisa conferir, porque acontece de alguma despesa não ir, alguma receita não ir, e a gente sabe que precisa fechar com os valores corretamente com o sistema SAP, certo? Aí, para isso, a gente tem um gerenciador de relatórios. Lá dentro do sistema SAP, deixa eu entrar aqui, deixa aqui, gerenciador de relatórios, que a gente tem esse aglomerado de, opa, botei para gerar sem querer. A gente tem aqui dentro do gerenciador de relatórios, a gente tem todos os relatórios que vão ser necessários para fazer a conferência de valores dentro dos arquivos importados dentro do CIOPS, certo? E deixa eu só. Tinha, ó, por exemplo, esse aqui é um dos relatórios que vai verificar quais foram classificados e quais não foram classificados, que eu citei lá no começo, certo? E ainda a gente tem outros relatórios aqui, relatórios de restos, de despesas, de receitas, e o que que a gente faz então para fazer a conferência? Lá dentro do CIOPS, a gente vai recurso por recurso, analisa quais são os totais importados e vem aqui dentro do SAPO, emite, por exemplo, despesa municipal por saúde subfunção e analisa os totais do relatório emitido dentro do SAPO e os totais importados dentro do CIOPS. E é isso, bateu valores, a gente parte para as críticas. As críticas a gente não vai abordar hoje, porque são inúmeras críticas diferentes e aí demandaria muito tempo, que não é o foco e o objetivo dessas lives, desses vídeos que vão ficar disponíveis para vocês, certo? Eu acredito que eu terminei a minha exposição. Eu acho que vale a pena a gente. Deixa eu ver em quanto tempo a gente está aqui. 32 minutos. A gente está num tempo bem legal, um tempo dentro do nosso objetivo. Eu vou só fazer uma revisão bem rápida de cada um dos tópicos que a gente abordou aqui, certo? Base de conhecimento, lembrando, sempre use a nossa base de conhecimento disponível no portal do cliente. Lá vai ter um aglomerado de todas essas informações que eu falei, até alguns detalhes a mais. Então, além desse vídeo, você pode também usar a base de conhecimento para conseguir fazer essa prestação de contas. Configuração das propriedades adicionais, lembrando sempre, fazer a configuração, o depara, que a gente chama, entrar dentro de cada um dos recursos da saúde, propriedades adicionais e informar qual é o correspondente lá dentro do CIOPS. Isso é importante tanto para a geração do arquivo, quanto para a emissão de relatórios, certo? Atenção dobrada para recursos que mexem com Covid-19, preencher todas as informações, por exemplo, nesse caso aqui, preencher Covid, CIOPS, receita, as informações de equivalência, sempre fazer o preenchimento, importar dados iniciais, muito importante sempre, deixar o sistema atualizado com os dados importados, natureza da receita, sempre preenchendo a receita, preenchendo a despesa, informando quais as contas que estão movimentando recursos da saúde. Novamente, preencher o depara dos recursos da saúde, muito importante mesmo, esse é um passo fundamental. Lembrando também, sempre marcar todas as despesas, lá no módulo orçamentário, todas as despesas com função 10, que é a função da saúde, preencher o checkbox saúde, sempre preencher isso. Além disso,
preencher qual foi um instrumento orçamentário que fez que fosse possível receber as receitas. Quando vocês tiverem receitas do Covid, vão aparecer nessa última telinha e você precisa descrever qual foi o instrumento orçamentário que fez vocês receberem esse recurso para o município. Geração do arquivo, aquilo que eu falei. Argumento 4, sempre deixar como não, é muito importante para que não demande mais tempo que o necessário para a importação dos arquivos dentro do sistema, do CIOPS. Importar arquivo por arquivo nesse caminho que está na tela lá dentro do aplicativo do CIOPS. Caso contrário, não vão ter todas as informações. E, por último, e não menos importante, os relatórios de conferência dentro do gerenciador de relatórios. Sempre depois de importar, fazer essa conferência de dados, porque ela quem vai dizer se a importação funcionou corretamente, levou todas as informações, e a gente quer sempre que leve todas as informações. Terminei a minha exposição. Eu quero agradecer todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Agradecer todo mundo que esteve presente, agradecer todo mundo que está vendo esse vídeo posteriormente no YouTube. A gente espera, com essa ação da Delta, que realmente ajude vocês a prestação de contas. Esse é sempre o nosso objetivo final, né? Que vocês consigam ter esse conhecimento para conseguir fazer a prestação de contas e precisar da gente só quando não conseguirem fazer por conta, porque a gente confia que vocês conseguem fazer esses tipos de procedimento. A Mari agradecendo a gente. Obrigado, Mari. E eu não sei se o David quer dar uma palavrinha. Só realmente agradecer, né, pessoal, e mais uma vez ali reforçar, né, divulgar ali as próximas lives que nós vamos ter, né, ali já tem todas as datas ali disponíveis, né, então a gente toda quinta-feira, toda quinta às 9 horas da manhã, então vai ter uma live da Contábil com um assunto diferente, e no mês de dezembro, nas terças-feiras, às 9, em dezembro, vai ter a live da parte da arrecadação, né, onde a gente vai abordar algumas coisas relacionadas a IPTU, ISS, dívida ativa, né, e os encerramentos necessários para o fim de ano, né. Então também a gente vai estar disponibilizando aí para todos vocês, né. E aí os links, né, vão estar também disponível no nosso canal do YouTube e também vai ser enviado por e-mail estes links, certo? Pessoal, muito obrigado. Por favor, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, qualquer auxílio que vocês tenham, pode entrar em contato com o nosso suporte técnico, que a gente vai estar aqui para dar todo esse apoio, todo esse auxílio que vocês necessitarem, né? A gente está aqui à disposição, pode contar aqui com a Delta Gestão Pública, né? Que a gente está aqui realmente à disposição para auxiliar vocês no que for necessário, certo? Muito obrigado. Obrigado, até mais.